Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Lima, professor de Escola Bíblica há mais de 20 anos. Estou aqui a pedido da tia Rose Nacarate, que eu quero agradecer o convite por estar fazendo esse vídeo especial para vocês. Também ao tio Fábio pela dedicação que ele tem tido diariamente na pregação do Evangelho para as crianças e os pequeninos. E eu quero compartilhar com vocês um tempo de meditação para que a gente possa entender um pouco como se forma uma escola bíblica na igreja, tá bom? Esse vídeo não está acontecendo como live, então você pode escrever os seus comentários aqui embaixo e ao longo das semanas eu vou respondendo e conversando com vocês, combinado? Tá joia? Então vamos falar de um livro muito especial, a Bíblia. A escola bíblica não acontece sem esse livro. Esse livro viajou muito para poder chegar até aqui, para que eu e você pudéssemos falar sobre ele. É um livro que levou 1.600 anos para poder ser escrito. Em um determinado momento, um rei muito mau, muito terrível, quis destruir esse livro enquanto ele ainda estava sendo escrito. E a gente fica olhando, sabe qual rei que era? Era um rei grego chamado Antíoco Epifânio. Para que a cultura dele prevalecesse, todos os outros livros tinham que ser destruídos. E será que ele conseguiu? Não. Ele não conseguiu, graças a Deus que estabeleceu os copistas, que copiavam a Bíblia à mão. E esses copistas conseguiram fazer várias cópias da Bíblia e o livro não foi perdido. O tempo foi passando até que chegou nas mãos de um jovem português de 16 anos chamado João Ferreira de Almeida. Esse rapaz foi traduzindo a Bíblia da língua castelhana para a língua portuguesa. Aconteceu em 1819. 36 anos depois, Robert e Sarah Calley, eles montaram uma escola bíblica na casa deles, na cidade de Petrópolis, em 1855, com apenas 5 crianças. E a primeira história que eles contaram foi a história de Jonas. De lá para cá, o Evangelho só cresceu, as igrejas só se multiplicaram, até que esse livro hoje chegasse a nós, para que eu e você tivéssemos acesso à palavra que transforma. Mas esse livro sozinho, ele não transforma nada se você não ler, se você não aplicar o conhecimento de Deus na sua vida. E é por isso que nós vamos falar sobre a escola bíblica, esse lugar tão especial que nós nos encontramos para estudar a palavra de Deus e entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Vamos conversar sobre isso? Então nós vamos falar da formação da escola bíblica e eu tenho 5 passos para poder conversar com você. Vamos começar o primeiro sobre o projeto de ensino bíblico. Então, para que nós possamos entender, vamos partir das versões da Bíblia que nós conhecemos, né? Uma versão largamente usada são as versões de João Ferreira de Almeida e tiveram atualizações depois que ele escreveu a primeira tradução, né? Tem a Nova Almeida atualizada e por aí vai. Tem a Bíblia bilíngue, né, que você tem metade dela em português, metade em inglês. Muitas das vezes, quando você vai trabalhar com pré-adolescentes, né, e eles querem saber um novo idioma, nem falam adolescentes, falam teens. Então, essa Bíblia aqui é bem interessante para você trabalhar com eles também. Existe uma aqui que eu gosto muito, que é a Bíblia Judaica Completa. Ela trabalha as palavras mais próximas da transliteração judaica. Observando essa Bíblia, eu entendi que Tiago, no Novo Testamento, é uma transliteração para a gente do que é Jacó, Yaakov. Não é interessante? Então a gente entende que Tiago, na verdade, lá em Israel, ele não se chamava Tiago, e sim Jacó. Nós temos também as Bíblias comentadas, né? Eu tenho essa daqui, a Bíblia de Estudo do Expositor, que ela vem os versículos em preto e o comentário em vermelho. Consegue ver? Joia! E esses comentários é como se eu tivesse com
com uma pessoa bem especializada do meu lado e que ela vai comentando, falando do que cada versículo tem o seu sentido. Tem uma outra aqui que também é preciosíssima, que é a Bíblia Arqueológica. E você vê aqui na frente dela escrito NVI, que é a Nova Versão Internacional. Essa Bíblia tem uma linguagem mais simplificada, não é que vai chamar o Senhor nosso Deus de você, ela não faz isso, mas ela trabalha o vós sois o sal da terra como vocês são o sal da terra. Então fica mais fácil da gente entender e compreender. Ela tem comentários históricos sobre características do povo, da cidade, até, por exemplo, os objetos que eram utilizados, o que já foi escavado, que foi encontrado, é muito interessante. Isso ajuda a materializar na mente das crianças a realidade histórica, né? Que para eles, para não ser para as classes como uma história de algo que não aconteceu, e sim que a gente trabalha sobre fatos históricos bíblicos, né? Bom, tem também no celular, na internet, você vai acessar bibliaonline.com.br. Nesse site tem muitas versões da Bíblia lá, na língua portuguesa, em diversos outros idiomas também, e tem um botãozinho, como se fosse um botão de play, logo em cima, que quando você aperta, um narrador eletrônico vai narrando a Bíblia em áudio. Né? Então é maravilhoso, você pode ler, você pode ouvir, você pode ensinar as crianças a como acessar a Bíblia nesse sentido. Quando a gente entende bem como utilizar a ferramenta, como utilizar o índice da Bíblia, né? Para que as crianças possam encontrar o livro, uma coisa é a gente manejar bem, né? Mas como é que vai manejar se eles precisam entender em qual página está, qual é a sigla que representa Gênesis, GN, olha lá, está na página 3, está no início, tá? Então, isso é interessante vocês sentarem com as crianças e falar sobre isso. A sequência bíblica. O interessante é que quando você vai preparar o seu projeto de educação bíblica, a gente precisa entender a linha do tempo da história bíblica. Desde quando começou, no princípio criou Deus os céus e a terra, até chegar em Apocalipse. Então você vai passar pela criação do mundo, você vai passar pelo pecado original, vai passar por Noé, aí vai para os patriarcas, o povo que está no Egito, que é liberto e começa a atravessar o deserto até chegar em Canaã, terra prometida, e assim vai passando pelos juízes, pelos reis, pelo povo que se torna cativo na Babilônia, a profecia do nascimento do Messias, Jesus, os apóstolos, os milagres, o sacrifício, a salvação. E aí começam os Atos, as cartas de Paulo, as demais cartas de João, de Tiago, até chegar no livro de Apocalipse, a revelação dos últimos tempos. Toda essa linha você vai perpassar com as crianças por um prazo de 2 anos. Você vai estudar com elas, desde os pequenos aos maiores. A intensidade disso, vamos falar daqui a pouco. Mas, quando a gente fala sobre história bíblica, nós vamos falar sobre a história dos personagens, né? Vamos contar o fato e vamos fazer o comparativo de como que nós podemos aplicar aquele exemplo nos dias de hoje. A Bíblia, ela é muito interessante no sentido dela usar exemplos locais. Então, ela vai usar, por exemplo, o exemplo da ovelha perdida para uma sociedade em que cuidar de ovelhas era muito comum. Vai usar o exemplo da vinha, porque era uma sociedade rural. Então, quando a gente pega esses exemplos e passa para as crianças, nós podemos contextualizar para os dias de hoje. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo. Que tipo de pessoa Paulo seria nos dias de hoje? Que causaria esse espanto, não é? É isso que a gente precisa trazer, a contextualização da Bíblia para a vida da criança. Isso é importante
você trabalhar, não importa a idade que tenha. Então, na hora de nós falarmos sobre as histórias bíblicas, nós temos que simplificar para os pequenos e falar com mais detalhes para os maiores, não é? Até mesmo no ensino da história do Brasil, nós vamos falar com poucos detalhes o descobrimento e com maiores detalhes para os pré-adolescentes. Imagina, por exemplo, a história de Davi, né? Chocariam as crianças se nós contássemos tudo que acontece versículo por versículo, uma criança de 2 e 3 anos. Por isso eu gosto muito da editora que eu vou falar aqui sobre ela, que a nossa igreja trabalha. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Viva, um abraço para o bispo Anísio Xavier e sua esposa, a pastora Adriana, e nós trabalhamos já há algum tempo com a editora Betel. A editora Betel, ela é uma editora muito especial, porque primeiro, vamos falar sobre a arte das revistas, gente, o desenho é muito lindo, muito bem feito, e o melhor, o conteúdo das lições é passado, é planejado pelo prazo de 2 anos por idade. Então, por exemplo, nós temos aqui as revistas de 2 e 3 anos, que é a Crescer, 4 e 5, a faixa do Conhecer, 6 e 8, né? E depois 9 a 11. Eu trabalho muito com a idade de 9 a 11 anos. Eu trabalho com esse modelo aqui. E ela vem com a revista do professor. Essa revista do professor aqui, quando eu comecei a aprender a necessidade de organizar uma aula, puxa, aí eu comecei a fazer muito uso da revista do professor. A gente precisa ler, a gente precisa estudar. Não existe ensino bíblico se o professor não estuda, se ele não tem vontade de buscar detalhes e melhorar o processo da aula. Tá bom? Então eu recomendo muito a editora Betel, tá joia? Para poder falar sobre a editora, eu liguei lá, conversei com o senhor Prates, ele me liberou para que pudesse estar falando aqui a recomendação da editora. Então acesse lá depois, Editora Betel, que você com certeza vai encontrar ótimos modelos de revista. Deixa eu falar com vocês sobre a divisão ideal de classes. A ideal seria o berçário, né? Um espaço dedicado para as crianças em fase de amamentação, os pequenos. Esse espaço é um espaço, em geral, tranquilo, onde tem canções, brinquedos temáticos, um espaço de expressão do amor de Deus. E esse espaço pode ter, sim, o seu plano de aula também. Pode ter o tema especial sobre aquilo, sobre o amor, sobre a oração, sobre o cuidado, sobre Deus como Pai. Todos esses sentimentos, todas essas canções vão desenvolvendo nos bebês memórias, vão desenvolvendo afeição por aquele lugar, por aquele espaço, por aquele assunto, tá? Esse seria o ideal. Para as crianças a partir de 2 anos, e aí o ideal é que não se faça uma diferença muito grande, para os maiores não se chocarem com os menores. Então o ideal seria uma classe de 2 e 3 anos. Nessa classe, em geral chamada de maternal, essa classe as crianças estão desenvolvendo a fala, então nós estamos ali aprendendo a pronunciar alguns nomes que vão ser cotidianos para as crianças. Então, Jesus, amor, Deus, Bíblia, santidade, nossa, que palavra grande, fé, Davi, Adão, não é? Então essas palavrinhas já vão sendo desenvolvidas com as crianças nas histórias, já vão se apresentando, e aí começa a ir para a fase de 4 e 5 anos. Essa fase eu gosto demais, porque nessa classe de 4 e 5 anos as crianças elas viajam na imaginação. Se você combinar com elas que a classe é um castelo, que você organizou as cadeiras em volta, como se fosse os muros de uma grande muralha, elas vão entrar na pilha com você. Eu lembro uma vez em que, numa classe de 4 e 5, eu fui falar sobre Davi e Golias. E eu dei uma bolinha de papel.
para a criança, na verdade eram 3 bolinhas, 10 bolinhas de papel para as crianças, que eu falei: eu sou o gigante. A criança começou a chorar. Ela falou: ah, o gigante, porque ela realmente visualizou isso. Eu tive que parar, tive que contornar, acertar a situação para que o momento fosse especial e não gerasse um trauma na criança. Então é importante essa fase de 4 e 5 anos, elas viajam na imaginação, é muito especial isso. A classe de 6 a 8, vamos falar sobre isso. De 6 a 8, nessa fase, as crianças, elas te pegam no pulo. Elas são muito inteligentes. Essa fase, as crianças já estão mexendo no celular há muito tempo, elas já têm acesso à informação, de tudo elas falam que já sabem, elas querem mostrar que conhecem. Então, é uma fase de 6 a 8 anos em que você vai já começar a trabalhar como mediador. Você não vai se impor para a criança mais como o detentor de todo o conhecimento, mas você vai pegar o conhecimento que ela tem, vai fazer com que ela apresente isso para a classe, para vocês, e vocês vão mostrando o que está certo e o que está errado. Né? A gente trabalha agora mais como essa questão da curadoria do conhecimento. Estamos em uma fase, principalmente aqui no Brasil, em que nós temos muito acesso à informação, mas nem toda informação é boa. Então nós precisamos fazer a apuração daquilo que a informação é verdadeira e aquilo que não é. Elas já estão lendo melhor, então a gente precisa começar a incentivar mais a leitura da Bíblia, a leitura dos versículos, mesmo que devagar, pausado, e também incentivar outras leituras paralelas, como, por exemplo, as revistinhas missionárias. Eu gosto muito, por exemplo, da MIAF, né, que são as missões para o interior da África. Gosto muito do trabalho missionário deles. Tem também, por exemplo, tem aqui a revistinha que eu gosto muito, da missionária Bugra, em que ela descreve os detalhes do que aconteceu no trabalho missionário dela, tá? É muito especial também. Você vai encontrar, com certeza, editoras que trabalham com gibis, né? Os gibis que eu tenho aqui são melhores para eu poder falar para a fase de 9 a 11, eu já vou mostrar. Mas é a gente incentivar a leitura, porque as crianças em casa, elas precisam desenvolver o hábito da leitura, incentivado pela igreja também, né? A gente vai incentivar a ler a Bíblia, vamos, mas quem sabe nessa fase a gente começa a construir histórias e desenvolver, por exemplo, como uma atividade extra-classe, em que as crianças começam a escrever um pequeno livrinho, né, de 5, 6 páginas, cada criança é responsável por uma área, e depois a gente reúne, faz o lançamento, não é? Olha que coisa especial. Estamos incentivando a leitura, porque só crianças que gostam de ler vão ler a Bíblia. E vai ser lendo a Bíblia que elas vão se tornar fortes no manejo da palavra de Deus, né? Olha, até para a gente saber onde estão os capítulos da Bíblia, na fase de 6 a 8 é importante a gente já começar a trabalhar o galope bíblico, antigo, tradicional, mas ainda funciona. Mas vamos colocar isso agora na fase de 9 a 11 anos. Na classe de 9 a 11, nós temos já uma idade investigativa. Essas crianças, elas vão questionar aquilo que o professor está falando. A adolescência já está se antecipando para essa idade, não no físico, não biológico, mas no emocional. As crianças, quanto mais acesso elas têm à informação, mais elas antecipam a adolescência. E é nesse momento que a gente precisa ser absolutamente claro com as crianças. A gente pode ser mais profundo nas histórias, mais profundo nos acontecimentos, não é? Existe uma coisa, por exemplo, vamos supor, o galope bíblico. As crianças, elas precisam entender a sequência bíblica, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, por aí vai, Gênesis, Levítico, Número, Josué.
Se isso foi trabalhado antes com canções, isso já vai se tornar ferramenta para elas encontrarem o texto. E uma atividade que eu faço muito com as crianças é falar para elas, em uma determinada história, pega a sequência de versículos e eu falo, tudo aquilo que tiver no texto, nós vamos fazer aqui na sala. Então, por exemplo, nós temos uma história de jovens, né? Quando Daniel ele veio de Israel cativo para a Babilônia e ali, junto na faculdade de Nabucodonosor, junto com os outros jovens, eles teriam que comer dos manjares do rei e eles preferiram comer só verduras, frutas e legumes e água. Nesse momento, a gente pode levar para a classe as verduras, os legumes, as frutas, incentivar as crianças a fazer uma salada. Aí a gente começa a ensinar assuntos transversais, higiene. Vamos lavar as mãos, não é? Lavar a mão direitinho, a importância de se lavar a mão, conversa com isso sobre as crianças, sobre a necessidade do cuidado, lavar as frutas, verduras e legumes. E aí a gente começa a vigiar uma salada que pode se fazer rasgando com as mãos, talvez usando uma pequena faca, né, com a ponta arredondada, com todos os cuidados, observando isso e colocam elas para fazer. Por exemplo, como elas são muito ativas, elas não vão ter, pelo menos aqui no Brasil, as crianças não vão ter muita paciência de ficar sentado e ouvindo o professor durante muito tempo. Então traga as crianças para poder serem os exemplos no momento da história. Fazer um pequeno teatro, vestindo roupas, falar isso, ela fala, diz isso, o que está escrito no versículo, fulano, e aí elas vão trabalhando, elas vão se exercitando. Esse envolvimento das crianças nessa fase é muito importante, não é? Elas começam a criar mais identidade, deixar a classe, o espaço onde elas estão, com a cara que elas querem. O que vocês acham de colocar isso na parede? O que vocês colocariam se fosse o quarto de vocês? Colocariam um cartaz disso, daquilo. E assim a gente vai trabalhando as emoções delas e fortalecendo todo o conceito que elas foram aprendendo até aquele momento. É fundamental nós dizermos que a igreja é o modelo original da escola que nós conhecemos. É na igreja que nós podemos ousar em métodos de ensino. As classes não precisam ser organizadas em carteiras, enfileiradas e o professor na frente que só fala. Você pode colocar as carteiras em círculo, você pode ser o professor que senta na carteira e você vai colocando os alunos para poder falar para a classe, explicar um assunto. Você pode dividir atividades, fazer aquilo que a gente chama também de sala de aula invertida, quando você trabalha com um assunto que as crianças já conhecem. Imagina você contar, for falar uma história das crianças sobre a crucificação de Jesus. E aí essa criança já ouviu no maternal, ela já ouviu 2, 3 anos, 3 e 4, 6 a 8 e 9 a 11 ela vai ouvir mais uma vez a mesma história. É aí que a gente pode trabalhar com a curadoria. Coloque as crianças para poder falar sobre isso e você começa a trabalhar as atividades em torno do assunto. Porque se são crianças que já cresceram no Evangelho, vai ficar fácil de trabalhar. Agora, se você vai sempre numa classe, você vai ter crianças que já estão na igreja há muito tempo e outras que entraram com 9 anos, que entraram com 8. E aí, nesse momento, é interessante para o professor fazer uma classe paralela, um encontro especial, como se fosse uma pequena reunião familiar com aquela criança, com a família daquela criança, para poder situar ela das histórias da Bíblia, para que você não tenha que voltar com toda a classe, você pode trabalhar com aquela criança em separado. Isso é importante também, tá bom? Então, olha, gente, esse é o ideal da formação das classes. Mas, se na sua igreja não tem espaço para poder dividir, né, em todas essas etapas, se na sua igreja não tem pessoas ou crianças suficientes, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar até uma classe em que a gente una algumas idades que deveriam ficar, que seria ideal que elas ficassem separadas, mas nós vamos juntá-las e dividir nas tarefas.
tá bom? Isso é o que nós podemos fazer, principalmente em congregações, em pequenos núcleos familiares, não é? A gente conta uma história em conjunto e dá atividades separadas e trabalham em separados. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas vai ser importante para a criança, porque aí o maior não vai se sentir desprivilegiado, o menor também não vai se sentir excluído. Podemos trabalhar. Agora, é comum, gente, que nas igrejas as pessoas achem que criança é tudo igual, que criança de meses e criança de 11 anos é tudo igual, então é só fazer alguma coisa. Não, gente, a gente precisa entender essa diversidade das crianças. E isso vai ficar bem claro no plano de aula. Fundamental para o professor trabalhar a criatividade. E o que é a criatividade, se não aquilo que vem do Deus da criação? A criatividade de Deus começou do zero. Ele começou a criar as coisas do nada. E como que ele passou a criatividade dele para nós? Em sua criação. Nós pegamos tudo aquilo que Deus criou e combinamos e pensamos em novas coisas, não é? Nós pegamos, por exemplo, uma vassoura e colocamos um pano na cabeça, na ponta da vassoura, e trabalhamos ela como se fosse um personagem da nossa história. Nós trabalhamos com o que tem na mão. Claro que você pode, eu vou falar de recursos daqui a pouco, é claro que você pode ter o seu material, mas é importante que você crie coisas novas para cada aula, para que possa ser interessante. O professor precisa trabalhar com duas coisas especiais em sua aula: a expectativa e a surpresa. A expectativa é quando você gera nas crianças que vai ter algo especial, que vai ter uma surpresa desse assunto, que tem um detalhe da história bíblica que eles não conhecem, e aí vem, pá, a surpresa, o momento, aquilo que elas não conheciam, que não estavam esperando. Eu lembro uma vez que eu fui falar sobre oração, e falando sobre oração, a gente fala sobre comunicação. E eu levei para a classe um aparelho de comunicação fantástico, que era um telefone de lata, com uma linhazinha e a lata. Gente, isso para nós, com alguma idade, já não é mais novidade, ainda mais para quem tem celular, mas para as crianças que chegaram no mundo há pouco mais de 6 anos, você acha que elas viram? Então eu montei, coloquei, e elas conversaram, elas ouviam, elas acharam fantástico. Elas falaram para o pai, elas oraram na latinha, né? Então a gente mostra como que funciona esse sistema da comunicação. Deus em uma ponta, o ser humano na outra, e alinha a oração, o caminho da comunicação. Se não orar, se corta a linha, não tem comunicação. Eu quero falar também sobre essa questão da divisão de classes. Eu não sei se na sua igreja você consegue fazer todas as divisões de classe, porque as igrejas costumam ter 2 problemas: ou elas têm muitos professores, ou elas têm poucos professores, né? Ou ela tem muitas crianças, ou tem poucas crianças. As igrejas que têm muitas crianças e muitos professores podem fazer a divisão de classes em todas as faixas etárias, né? Separa, dá nome da classe. Qual classe que não chama Cordeirinhos de Jesus? Quem que nunca ouviu falar de Joias de Cristo, né? Eu venho até de uma igreja que algumas classes, as mais adultas, tinham o nome dos fundadores da igreja, né? Bem específico nesse sentido. Mas tem também aquelas igrejas que são congregações e não tem como dividir classes, nem tem muitos professores. Nesse momento, você faz uma atividade reunida e, mesmo com as idades maiores, conta a lição de uma forma que atinge a todos, e sim, na atividade você vai direcionar. Para os menores uma coisa, para os maiores outra atividade. Não pense só porque a criança é maior, ela vai ter que ser obrigatoriamente auxiliar do professor. Ela pode ajudar naturalmente, mas é importante criar atividades específicas, mesmo também para as crianças maiores, tá?
Eu quero falar também sobre o professor. Gente, quando que nós somos chamados para ser professor? Tem algum momento especial para isso? Geralmente o professor ele é atingido pelo chamado, não é? Começa a ver as crianças correndo, vê elas sem atividade, se preocupa com elas. Essa preocupação, é um toque especial do Espírito Santo de Deus chamando para o ensino. E isso aconteceu comigo muito cedo, porque a minha mãe ela era professora de escola bíblica, ela se especializou, ela fez curso, e quando o Senhor a chamou para junto dele, eu tinha apenas 9 anos. E nesse tempo, quando eu comecei a usar o material dela que estava guardado em casa, eu fui sendo tocado por isso. E aí eu senti o chamado de trabalhar com as crianças. Isso foi muito especial para mim. Logo depois, quando comecei a trabalhar com as crianças bem menores, a minha esposa estava junto comigo. Então eu e ela trabalhávamos com os pequenininhos, organizávamos as classes, entendíamos as divisões de histórias, o projeto, a necessidade do projeto. E o que mais fez diferença na hora que eu estava fazendo a aula era o plano de aula. Isso sim fez toda a diferença na hora de organizar. Sabe aquele momento em que você acha que a classe vai engolir você? Em que você já perde o rumo da história e só começa a se preocupar que elas não se degladiem, que elas pulem de uma cadeira para outra? É nesse momento que o planejamento de aula faz a diferença. Vamos conversar sobre isso. No plano de aula tem algo muito especial que você precisa aprender na cruz, na hora de você montar o teu planejamento. Tá aqui, é o conhecimento adicional e o conhecimento obrigatório. No conhecimento obrigatório, você vai falar sobre a Bíblia, a história, você vai usar princípios pedagógicos de quais são as melhores formas de ensinar, quais são as preferências infantis da criança. Tudo isso é obrigatório você saber. No conhecimento adicional, você vai acrescentar coisas gostosas. Você vai acrescentar teatro, música, humor, artes, ciências, não é? Tudo isso você vai acrescentar no adicional, mas o eixo está na palavra de Deus. É isso que a gente precisa deixar claro. Agora, o ensino pode ser leve, pode ser gostoso. As crianças não podem se sentir obrigadas a estarem na classe. Elas precisam se sentir como um espaço que elas queiram estar. Agora vamos falar sobre planejamento, ok? O que você vai fazer antes da sua aula? Você vai montar plano de aula. Já ouviu falar sobre isso? Isso foi o que fez diferença na minha classe, na minha aula. E nesse plano, você vai pegar o tempo que você tem de aula e vai fracionar ele. Quanto maiores as crianças, maior é o tempo de atenção. Quanto menores, menor o tempo. Só que as crianças maiores não têm um tempo de atenção tão grande assim. Eu acho que elas conseguem se concentrar, pelo menos da minha classe, em uma atividade de 5 a 10 minutos no máximo, se tiver muito bom. Mas entre 5 a 10 minutos, eu trabalho 5. Se tiver bom, eu estico, se não, eu mantenho nos 5. Então a gente começa sempre no quebra-gelo, né? Digamos que a sua aula vai começar às 9 da manhã. Então de 9 a 9h05, você vai fazer o quebra-gelo. O que é esse quebra-gelo? Você vai dar bom dia, você vai perguntar como foi a semana, você vai perguntar sobre um assunto que tem a ver com a lição, né? Se você for falar sobre o pecado, né? Você pode comentar a respeito disso, sobre uma sujeira que fica na roupa, e é interessante essa questão do pecado, que a gente costuma associar pecado com sujeira. Mas a essência da palavra pecado significa desviar do alvo, que é o Senhor. Então tudo aquilo que te faz sair da rota do Senhor, te faz um desviado.
Você é desviado, irmão, irmã? É? Não, não seja. Seja firme. Então, é isso, é desviar. Então, você pode falar sobre flecha, sobre algo que sai de uma ponta e chega na outra no lugar, entre sair do caminho, a criança que está voltando da escola para casa e no caminho ela passa para poder ir em algum outro lugar, né? Tudo isso a gente pode trabalhar na lição. Isso entra no quebra-gelo. E eu costumo trabalhar antes da lição principal 3 brincadeiras. Mas não é uma brincadeira qualquer. Eu trabalho brincadeiras que têm a ver com o tema, que vão me gerar conteúdo que vai firmar na hora da história. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês, que fala sobre a obra não pode parar, né? Sobre a reconstrução dos muros de Neemias. Com Neemias, olha só. Vocês conseguem ver? Conseguem ver? Muito bem. Eu vou deixar depois disponível, tá, essa aula aqui na minha rede social, no Facebook mesmo. Vocês podem acessar e pegar por lá. Então eu coloquei aqui 9 às 9h05 quebra-gelo, 9h10 eu fiz uma outra fase do quebra-gelo, de 9h10 a 9h15 eu fiz um resumo das atividades da aula anterior. Depois eu fui trabalhar canções, louvores. E aí eu entrei nas fases das brincadeiras. Eu fiz uma brincadeira chamada cosplay de pedreiro. Então eu tinha tijolos feitos em caixas de leite, encapadas em papel, pintadas, e a gente fez um cosplay de pedreiro. Como é que pedreiro trabalha assim e tal, e toda criança ali já viu, já participou, já conhece, tem um pai, tem um familiar que é pedreiro. E aí depois a gente foi fazer uma brincadeira chamada assoviar chupando cana, ou assoviar, eu não sei como que é na sua... O que é isso, assoviar chupando cana? Imagina você construir e ter que defender ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu nos tempos de Neemias, né? É o que o povo estava fazendo. Eles construíam os muros e se defendiam. Aí eu fiz um comparativo interessante. Elas pegavam a espada, trabalhavam ela para montar o muro e com a mesma espada elas se defendiam. Uma terceira brincadeira foi um trabalho em grupo. Então, como eu tinha vários tijolos, eu fiz uma linha indiana, né? Tijolos de um lado, uma vai passando o tijolo para o outro, e a última pessoa lá na ponta ia construindo o muro. Essas 3 atividades, brincou, gostou, e na hora de falar sobre o conteúdo bíblico, na hora de ler a história na palavra de Deus, na hora de contar, todos eles a gente já podia usar o exemplo do que aconteceu nas 3 brincadeiras. Fica melhor de registrar. Eu gosto dessa o que é chamada de ludopedagogia, né? Desse ensino pedagógico através da brincadeira. E tem também... Aí, a partir daí, eu já fiz a narração das histórias, fiz a divisão. No final, a gente termina celebrando, fazendo uma grande festa, como estava na história bíblica. Depois que os muros foram reconstruídos, teve uma grande festa. Então, nós fizemos também, né, com direito a um lanchinho bem gostoso ali com as crianças. Nós fizemos a repetição do versículo bíblico, a moral da história e tal, e encerramos. Agora, o plano de aula, assim como eu estou conversando com vocês, eu tenho um plano do que eu estou falando, o plano de aula, ele tem que ser parceiro do professor. Você tem que fazer o plano que for melhor para você. Se o seu tempo de aula for 1 hora, plano de a aula tem 2 horas, plano de 2 horas, né? Mas tem que ser proveitoso, tem que ser gostoso. A aula não pode... Quer ver uma referência que a aula tá chata? É quando a criança começa a pedir para beber água demais. Pode saber. Tio, posso beber água? E a outra na sequência, a outra, é porque a aula está insuportável. Não se desespere, não fique triste, acontece com todo mundo. Mas aí você precisa identificar o que está acontecendo, qual é o momento que elas estão mais pedindo água, querendo sair da sala, para você saber que aquilo
não está tendo aderência no interesse da criança. Você pode adiantar a aula, você pode fazer uma grande mudança, não é? E melhorando o seu processo. O ideal de você ter aula toda semana é porque cada semana você pode ver o que deu errado na aula anterior e melhorar na próxima. As crianças da sua classe, elas são tão especiais que o seu relacionamento não pode ficar só no momento da aula. Já teve aquela sensação de chegar no culto e não ser o dia de classe, as crianças vêm correndo te abraçar e conversar com você, interagir? É o momento que você tem de se relacionar com elas, mesmo fora. Pastorear o coração das crianças, não é? É você interessar pelos problemas delas individuais. Você pode ter um caderninho. Eu sou péssimo de guardar nomes, eu sou terrível. Os rostos eu não esqueço, mas os nomes eu sou ruim. Então eu preciso anotar o nome da criança, anotar a data de aniversário dela para você participar, né? Tem professores que conseguem dar aula todos os domingos. E algumas igrejas, que tem muitos, né, fazem escala. Geralmente, as igrejas com escala de professores, é mais difícil ter o contato pessoal, porque como você só tem acesso àquela criança a cada 2, 3 semanas, ou uma vez por mês, isso dificulta. Então, repense, tá? O ideal é que, no máximo, 2 professores por classe. É pelo menos o conselho que eu dou. Mas vamos falar sobre recursos? Vamos? Eu tenho aqui alguns recursos. Quando eu falei sobre expectativa e surpresa, eu gosto de trabalhar com uma mala. É uma mala especial, estilo antiga, de madeira, que as crianças não estão acostumadas a ver, e que eu fiz cada um dos adesivos. E esses adesivos, eles têm um significado especial. Eu tenho aqui o adesivo grave a palavra de Deus, para poder falar para as crianças como era uma fita cassete. Oração é o esquema. Temos aqui o primeiro LP de música evangélica no Brasil, né, do Feliciano Amaral, e por aí vai. Tem muita coisa especial aqui. E dentro dessa mala eu guardo o material que o principal material que eu vou usar no momento da aula. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Tios e tias do Ministério Infantil gostam de ter um material especial. E nós temos 2 coisas. Tem a igreja que investe e a igreja que não investe, que não tem como investir. Porque, não necessariamente porque a igreja não queira, mas porque não dá, não tem jeito. Nós temos tantas situações, não é? Então eu incentivo ao professor da escola bíblica a fazer o seu próprio material. Eu mesmo passei por algumas igrejas que não tinham o material na sua congregação, no seu bairro, então eu comecei a juntar e a fazer o meu. Eu gosto particularmente de trabalhar com brinquedos e também com coisas simples que a gente consiga encontrar em qualquer lugar. Por exemplo, já pensou a gente contar a história de Lázaro e gastar um rolinho de papel higiênico? Um rolinho só, limpo, tá, pessoal? Pega o papel higiênico, enrola na criança de cima e embaixo, deita ela no chão e fala: Lázaro, sai para fora. Vai sair para dentro, né? Oh, meu Deus. E aí Lázaro levanta. E aí eu falo: desatai-o. Aí vem esse cara e arranca aquela papelada toda, faz aquela sujeira. E você, tio, recolhe, tá? Não deixa pra tia da limpeza recolher, não. Recolhe a sua sujeira, por favor, no final da aula. Poxa, foi um rolo de papel higiênico. Olha só, eu fiz uma tirinha de papel no computador. Consegue ver? E tá aqui, ó. Sua vida está enrolada? Leia a Bíblia e conheça quem pode ajudar você, Jesus Cristo. Eu dei isso daqui para as crianças. E elas enrolam muito, criança, vocês estão me enrolando. E aí ela enrolou, fez um rolinho, e ela chega para uma pessoa e dá o rolinho. Aí ela vai e desenrola. Sua vida está enrolada? Olha que simples. Gente, não precisamos de tantas coisas, nós precisamos desenvolver a criatividade. Caixa de fósforo. Caixinha de fósforo, quando eu fui fazer uma lição básica sobre a Bíblia. E dentro da caixa de fósforo
eu fiz uma tirinha de papel com vários versículos bíblicos. E eu fiz de uma forma que as crianças vejam que é uma caixa de fósforo mesmo, que elas usem, tá? Isso é bem interessante, a gente trabalhar com esses materiais reciclados. Papel também, papel e grampo. Na hora de falar sobre as viagens de Paulo, a gente fez o passaporte, esse passaporte missionário aqui, e a gente vai trabalhando também a questão das missões. Gente, não existe escola bíblica que não fale de missões. Não pode haver, não tem coerência. A igreja é missionária. A gente precisa se corresponder com o missionário, precisa ensinar as crianças a se preocupar com a necessidade daqueles que dedicam suas vidas a ficar 100% do tempo em uma região onde não tem muitas igrejas, onde não tem muitas pessoas. Eles também são a parte da igreja, são a parte daquele telefone, né? Em que numa ponta é o missionário, na outra ponta é a igreja, e no fio é a oferta. É a oferta de tempo, de oração, de recursos financeiros, não é? A gente ensina isso para as crianças desde pequeno, para que a gente não fique com uma igreja tão mão de vaca. Vamos falar agora sobre vocês, sobre o material aqui. Olha, eu gosto muito de trabalhar com o martelinho. Esse martelinho me ajuda muito com as crianças mais agitadas, né? Você espanca as crianças, Rafael? Não. Mas na hora de fazer a leitura bíblica, eu bato na cabecinha da criança e falo, tá na sua vez. E aí ela começa a ler. Na hora que ela terminou, ou precisa parar o versículo, eu para. Gente, não dói. É macinho e faz um barulhinho. As crianças gostam, tá? Eu tenho também, por exemplo, esse daqui é muito especial. O abacaxi. O abacaxi com canudinho. Isso daqui eu gosto de falar, que delícia esse suco de abacaxi. Que gostoso. E aí a criança vai provar, claro, eu não bebi antes de eu mostrar para a criança. Só que aí dentro vai ter suco de morango. Aí a criança toma, e aí, como é que tá o gosto do suco de abacaxi? Tio, é suco de morango. Ai, que esquisito. De pozinho mesmo, tá, pessoal? E aí eu falo sobre a mentira. Ela tem a aparência de uma coisa e o conteúdo é diferente, tá? Então eu falo isso com as crianças também. Agora, eu poderia ficar aqui mostrando esse planetinha aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ajuda as crianças também a ter uma dimensão do mundo, quantas vezes elas podem pegar. E ela é macia, ela é gostosinha de mexer também. E por aí vai, gente. Latinhas em forma de coração, né? Costumo trabalhar aqui, ó, guarda-chuva, proteção, não é? E por aí vai. Mas, se você é daquele professor que tem muito material, eu desafio você a compartilhar do seu material. Divida também, se você tem uma coisa que você não vai usar, já viu que às vezes a gente adquire um material para uma aula específica e depois nunca mais usa, mas está lá guardado, em cima do armário, atrás da cama, debaixo da cama, para todo lugar. A gente pode dividir, gente. A gente pode dar para um outro professor e uma outra igreja que não precisa necessariamente ser da sua denominação, mas que prega o evangelho de Deus, sabe, puro e simples. Vai lá, ajude, gente. Vamos ser mais generosos, né? Vamos ter menos material, mas vamos compartilhar mais para alcançar mais crianças. Eu penso, por exemplo, na generosidade do apóstolo Paulo em escrever cartas. Ele poderia ficar lá preso, né, em oração pelas igrejas, mas ele decidiu compartilhar daquilo que o Senhor plantava no coração deles através de cartas. E as cartas de hoje são o quê? São os vídeos, não é? Nós gravamos vídeos e compartilhamos, nós contamos histórias, mas nós não podemos ser somente contadores de histórias. Contar história é muito importante, gente. Eu
Eu gosto de aprender cada vez mais, contar histórias, teatro, expressar. Acho tudo isso muito importante, é muito precioso, mas não é o centro da escola bíblica. O centro da escola bíblica é a palavra de Deus, é a palavra de Deus revelada, é mostrar para todas as crianças em cada história que aquela história se liga ao amor de Jesus, se liga ao exemplo de Jesus. Ele é o modelo para a gente de vida. O modelo de vida para a gente é Jesus do que ser. E muitos outros personagens são exemplo do que não ser. Claro que temos personagens tão especiais, José, nossa, eu amo a história de José, Davi, eu gosto muito de Pedro. Tem os exemplos femininos, porque nós falamos, a Bíblia tem muitos personagens masculinos e nós precisamos aprender, mostrar para as crianças, para as meninas, os exemplos que nós temos também, tão especiais como Ruth, como Raquel, como Lia, né? Tanta gente especial, como Maria mesmo, Isabel e por aí vai. Bom, eu quero falar para vocês que o mais importante é você amar. É você se organizar, é você planejar bem o seu tempo para que você vá para a classe sabendo exatamente o que você vai fazer, do início ao fim. E nessa organização o Espírito Santo de Deus vai usar você através da revista que você escolheu, vai usar através do texto bíblico que você parou para estudar com o tempo, que você orou, que você se consagrou. Faça isso. Tá? Estude, se prepare, ame essa escola bíblica. Nós estamos em um tempo em que nós não estamos podendo nos reunir, então Deus separa esse tempo para que você se prepare cada vez mais. Eu quero agradecer a Tia Rose por ter separado aqui esse momento especial para que você possa ir aprendendo. Nossa, como estou aprendendo com os outros vídeos. E você também pode aprender cada vez mais com vídeos e buscando direto do Senhor aquilo que Ele tem para você e para as crianças que estão ao seu cuidado. Tá bom? Eu quero deixar aqui o meu abraço, fiquem com Deus, deixem aqui embaixo os seus comentários, as suas dúvidas, vamos conversando, vamos tratando aqui a respeito, mas o principal, mais importante do que levar uma pessoa à sua igreja para poder falar as mesmas coisas, a gente não vai aprender, pessoal, a mudar como professores, trazendo pessoas para poder ficar falando e falando, vai depender de você querer mudar. Vai depender de você se aplicar, a você se ajoelhar e orar e buscar ao Senhor, sabe? A sabedoria que Ele dá abertamente para quem pede, tá bom? Fiquem com Deus, meu abraço e até a próxima!